Lucas 1, o pessoal da Data Show usa NVI, tá? Do 5 ao 17. Que tenso pregar depois dos pastores, mas vai dar bom, em nome de Jesus. Lucas 1, ora aí pela minha vida, tá? Lucas 1, do 5 ao 17, vamos ler? Diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Olha como isso bate com o que o pastor Marcinho pregou, né? A recompensa da santidade não necessariamente são as bênçãos. Eles eram santos, eles eram, né, consagrados a Deus, mas ainda assim não tinham aquilo que desejavam. Então, que a gente possa guardar no nosso coração que a maior recompensa da santidade é uma intimidade com Deus, amém? E aí continua o texto: certa vez, estando de serviço seu grupo, né, porque tinha ali o grupo sacerdotal, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Aleluia. Até aí, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esses dias que o Senhor separou. Obrigado por essa assembleia, por esse ajuntamento, Senhor, do nosso estado, de pessoas tão amadas que se deslocaram, Pai, para estar aqui em família, em comunhão, no Teu arraial, para a gente ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, fala conosco mais uma vez nessa tarde. Usa a minha vida, além da minha capacitação, preparação, habilidade. O que nós precisamos aqui nessa tarde é a Tua unção que despedaça jugo, Pai. É a Tua unção que traz liberdade, é a Tua unção que traz vida sobre nós. Levanta, meu Deus, uma geração santa diante de Ti, poderosa diante de Ti, consagrada diante de Ti, porque eu sei que esse é o desejo do Teu coração, Pai. Se nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus, amém, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Gente, nessa tarde nós vamos falar sobre João Batista, né? Acho que a maioria de nós conhece um pouco sobre a vida de João. Ele foi aquele que antecedeu a vinda de Jesus. Antes de Jesus começar a pregar, João, ele aparece à nação de Israel e começa a pregar a eles uma mensagem nada convidativa. Ele fala para ele: raça de víboras, se arrependam, deixem seus pecados, se abandonem seus pecados, o machado está à raiz. Se vocês não se arrependerem agora, vai vir aquele que batiza com fogo, aí a coisa vai ficar pequena. Então João começou com uma mensagem muito forte para a nação de Israel. Se aqui a gente lê o texto, eu queria, preparando, né, a gente quando vem pregar aqui, a gente ora, amém? Em nome de Jesus, a gente jejua, busca a face de Deus, e essa semana a gente estava, né, num propósito de jejum, oração. Sei que teve uma noite que eu acordei 3 horas da manhã, Deus me acordou e eu não conseguia mais dormir, só me ouvia uma voz de Deus falando assim: Nazireu, 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 e aquilo ficou na minha cabeça, e é muito do que a gente vai falar aqui. Se puder, aumenta o retorno do teclado aqui, diminui o meu um pouco. Então, se você não sabe, Nazireu era um voto que era feito voluntariamente na Bíblia, né? A gente conhece um que é bem famoso, que é Sansão, mas na Bíblia tem 3 pessoas que foram nazireus, que a gente tem conhecimento: Sansão,
Sansão, Samuel e João Batista. Era um voto que poderia ser feito por qualquer homem ou mulher na comunidade de Israel que desejasse fazer uma consagração especial ao Senhor. Os detalhes desse voto você pode encontrar em Números capítulo 3. Basicamente o que era? Era alguém que queria se consagrar a Deus e ele não poderia fazer algumas coisas. 1, seu cabelo crescia, não poderia cortar o seu cabelo. 2, ele não poderia chegar a uva, a nenhum vinho, nenhuma bebida fermentada nesse sentido. E ele também não poderia tocar nada que fosse morto, nada que estivesse morto. A gente sabe que na vida de Sansão ele só vacilou, mas se a gente olha a vida de Samuel e de João Batista, eles foram totalmente consagrados a Deus. Quem está entendendo até aqui diz amém. E é incrível porque Deus chama a gente de seu povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Aqui nesses dias nós estamos ouvindo, vez após vez, que Deus nos separou e somos dele, amém? Mas mesmo de dentro do seu povo, Deus ele prepara um voto, Deus ele prepara um desejo no coração. A Bíblia fala assim: todo homem e mulher que desejar no seu coração fazer um voto de Nazireu, poderia fazer esse voto. Então, o que isso tem a ver conosco nessa noite? Que mesmo, eu vou falar noite porque estou acostumado a falar noite e já está chegando a noite. Mas você entendeu. Mas mesmo no meio de uma nação santa, de um povo separado, do seu povo aqui na igreja, Deus colocaria no coração de homens e mulheres um desejo de se santificar ainda mais, um desejo de se consagrar ainda mais, uma inconformidade de só ser cristão eu não quero, de só ter na igreja eu não quero, eu quero me separar até que os céus venham sobre a terra, amém? Era esse desejo que esse voto fala sobre. E a nação de Israel não precisava mais de uma pessoa qualquer, ela estava por um momento de 400 anos de silêncio, desde o livro do profeta Malaquias. E então, para levantar aquele que o próprio Malaquias profetizou, a gente vai ler daqui a pouco, para ser o mensageiro antes de Jesus, Deus separa um homem com uma consagração especial diante dele. Então, sobre João Batista, a gente nos evangelhos descobre muitas coisas sobre ele. Ele era um nazireu, sobre ele estava o espírito de Elias, como a gente acabou de ler no verso 17, de irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Eu creio que Deus está levantando essa geração com poder e autoridade, amém? Sem igual, como a gente nunca viu, Deus está nos levantando nessa hora. Jesus, ao falar de João Batista, ele fala: ali está um homem que arde, que queima, que ilumina. Ele, se o mais pentecostal, o Leandrão, estivesse aqui, esse cara é uma tocha de Deus, né? Então ele era alguém totalmente separado por Deus. Mas antes de falar de João, eu quero falar de seus pais. Eu quero falar de Zacarias, de Isabel, aqueles que o prepararam. Porque nenhuma geração nasce, se desenvolve, cresce, é usada em autoridade, se não for nutrida em oração, se não for pastoreada, se não for cuidada. E podemos agradecer muito ao nome de Jesus, porque nós temos isso na nossa igreja, amém? Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Então ele era alguém sobrenatural. A gente ama a vida de João Batista e às vezes negligencia a vida de Zacarias e de Isabel. Eles eram, um homem, uma mulher de Deus que clamavam diante do Senhor, que viviam em obediência, que viviam em santidade. Um dia tiraram a sorte e chegou a vez de Zacarias, o sacerdote, entrar no Santo dos Santos. Eu não sei se eu fosse sacerdote, se eu ia ficar feliz ou triste de entrar no Santo dos Santos, né? Porque ou ia ser muito bom, ou você morre. É um 8,80 muito grande. Mas aí chegou a vez dele, ele foi. Aí quando ele viu o anjo, eu acho que ele pensou: ferrou, vai ser o 8 mesmo. Chegou a minha hora. Tchau, gente, vou embora. Por isso que ele ficou com medo, né? Mas, eu acho, né? Na minha interpretação. Mas aí deu certo na vida dele. Só que olha o que o anjo fala para ele, fala: mas o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi atendida. E o que eu creio que nessa tarde eu estou aqui como um profeta de Deus para falar para a nossa geração, amém?
E eu quero declarar que nós não somos uma geração que surgiu do acaso, que surgiu do nada, que está aí só tentando ter experiências com Deus. João Batista era o filho do clamor e das orações dos seus pais. Essa geração é resposta ao clamor e oração dos nossos pais na fé. É por isso que a gente não vai tropeçar no meio do caminho, é por isso que a gente não vai paralisar, é por isso que o inimigo não vai roubar a tua vida, porque não fomos gerados no acaso, fomos gerados debaixo de oração e do clamor dos profetas de Deus, amém? Aplauda o nome do Senhor. Ele era uma resposta de Deus. E quando a gente olha, né, a Bíblia fala em Mateus capítulo 3 que João surgiu do deserto, né, com roupas de camelo, comia uma dieta estranha pra caramba, surgiu do nada, muito louco. Só que você, um pai saudável, né, Leozinho tá ali, ó, com a Liz no colo, você não teve teu filho, jogou ele no deserto. E galera, alguém cuida dele aí, vamos ver o que vai dar desse menino. A Bíblia não fala, mas é lógico que Zacarias e Isabel foram ao deserto junto com João. Ele não foi abandonado, seus pais foram com eles. E imagina o nível de sacrifício dessa família. Eles eram sacerdotes, o cara entrou como sumo sacerdote no santo dos santos. Imagina a moral, imagina todos olhando para eles e falando: caramba, se Deus os separou, se Deus os chamou ao santo lugar, é porque realmente é uma família consagrada a Ele. Mas aí, ao ir ao deserto, eles estavam vivendo uma vida de sacrifício. Irmão, a nossa geração quer o fogo de Deus sem sacrifício, mas a gente precisa voltar às bases e entender que sempre que a gente levanta sacrifício, Deus ele responde com o fogo dos céus, amém? Santidade é sobre sacrifício, a gente está ouvindo isso durante todos esses dias. Então o que foi o custo de Zacarias e Isabel? Eles precisaram romper com o sistema, romperam com as tradições do povo de Israel. Irmão, ela era da linhagem de Arão, ele era um sacerdote de Deus. Imagina os privilégios, imagina a sua rotina, imagina seu conhecimento, imagina seu prestígio na cidade, e depois de tudo isso, abandonar tudo isso e se lançar a um deserto por 30 anos só para preparar uma próxima geração. A gente está aqui num congresso lindo, maravilhoso, está tudo ótimo aqui, e às vezes a gente pode se esquecer um pouco o preço que os nossos pais pagaram para a gente chegar até aqui. Quando o Bola de Neve surgiu não era legal, né, pastores? Falavam, sou do Bola, né? Era uma perseguição, era treta em tudo que é cidade, os conselhos de pastores, não vai entrar aqui no conselho não, isso aí deve ser seita e tal. Hoje o pastor Rafa está com moral lá em Cabo Frio, né? Mas antes não devia ser tão assim. Então não era tão fácil, né? Para a gente estar aqui hoje, Deus teve que levantar uma geração que rompesse com o sistema religioso, com as tradições, com as influências desse mundo, para então verem a sua colheita de uma geração de profetas. Se é você aqui nessa noite, levante a tua mão bem alto. Senhor, eu quero te pedir, separa nesse lugar uma geração de profetas como João Batista, Pai, que vão ser uma voz na nação, que vão trazer autoridade, vão trazer a santidade dos céus, vão trazer a vida de Deus sobre a nação. Então João não foi abandonado, irmão, ele foi gerado. E é por isso que aqui a gente sempre fala no Flame, nos Teams, no Manifest, sobre honra, sobre legado, sobre conexões. Mas o que mais me chama a atenção é saber que Ele é o Deus que responde orações. Zacarias, Isabel, a sua oração foi ouvida. Eu não sei pelo que você tem clamado, mas eu tenho clamado para que Deus marque uma geração, para que Deus toque uma geração, para que Deus incendeie uma geração, e a minha confiança é, Ele é o Deus que responde às nossas orações. Pode demorar, irmão, mas uma hora a taça ela começa a ser cheia com a oração dos santos, e aí já não dá mais para conter. Deus ele vem com a sua resposta. Mas o louco aqui é que o anjo não fala, Zacarias, a sua oração. Eu ia falar assim, qual? Tô orando por tanta coisa aí, tô orando, né? A galera aí do Flame, cadê a Karine e o Rose? Era para vocês terem profetizado bons encontros, amém? Em nome de Jesus. Quem do Flame tá solteiro, levanta a mão aí. Gente, que mão tímida é essa? Vai continuar, levanta a mão aí, ó.
Se você também está solteiro, dá uma olhada assim, né? Oh. Aí, outro testemunho. Cadê Mateus e Andressa? Mateus e Andressa, não estou vendo. Olha aí, ó, olha como é profético. Ano passado, volta. Ano passado, o Mateus estava enrolando ela para casar. Brincadeira, Mateus. Mas eles estavam ali. Teve um noivado aqui no ano passado. Eu acho que só falta alguém parir. Vamos lá, meninas. Avisa o Bola Quer aí, para ficar ligado. Ele é fisioterapeuta. Ah, Galego faz parto, né, Galego? Oh, fácil. Ai, Senhor. Mas Mateus e Andressa casaram, né? Noivaram aqui, foi lindo demais. Mas Ele é o Deus que responde orações. E nós oramos por muitas coisas. Mas eu senti do Espírito Santo de Deus que Ele ia derramar sobre nós um clamor profundo. Como um clamor que define a nossa vida, como um clamor que te move. Sabe algumas coisas que cara, Juca, quando fala sobre aborto, isso move o meu coração. Quando fala sobre mulheres em exploração sexual, homens nessa questão da exploração sexual, move o meu coração. Juca, quando fala dos jovens, dos adolescentes, move o meu coração. Eu sei e espero que você faça muitas orações na tua vida, mas existe sempre um clamor que Deus coloca no teu interior. E o clamor de Isabel, de Zacarias, era para que eles tivessem uma descendência, é para que eles tivessem um fruto, é para que a linhagem deles não terminassem ali com eles dois. Só que o Deus que responde orações, quando o encontra, fala: Zacarias, eu tenho escutado aquilo que você tem clamado noite e dia diante de mim. Quando você tem esse tipo de oração no teu interior, ela te domina, ela te envolve, ela te toma por completo. Eu lembro o tanto de vezes que eu passava na Olegário Maciel depois do Flame, e eu via a galera ali, cara, bebendo, chapando, usando droga, e eu sempre passava ali, a gente ia lanchar, e eu quieto ali no meu interior, eu falava: Senhor, me deixa alcançar essa geração, Pai, me deixa alcançar cada um deles, Pai, me deixa alcançar cada um deles. Quantos aqui lembram do manifesto que depois do culto a gente foi lá pra rua e fez o culto lá? Quem tava aí? Uma galera. A gente levou 700 pessoas lá, foi um mover de Deus sobrenatural. No outro dia, em alguns anos depois, um cara foi limpar meu sofá. Ele era muito ruim limpando o sofá, isso aí não vou recomendar ele não. Mas o cara foi limpar um sofá e tu sabe, né, começou ali a evangelizar, papai, sou da igreja também, sou diácono na minha igreja. Falei: legal, cara, quando é que você se converteu? Ele: cara, foi no Olegário Maciel. Eu passei lá e tinha uma multidão de gente adorando a Deus. Eu falei: sério? Ele: cara, tinha um menino com um megafone pregando. Eu falei: E ali aquele cara voltou para Deus, está uma bênção na igreja dele. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Existem orações que nos consomem, e se tem algo, se você ainda não tem isso no teu coração, eu creio que até o final desse manifesto, Deus vai derramar um clamor dentro do teu coração, que vai te levantar para orar, que você vai querer gastar o teu dinheiro, que você vai querer investir tudo que você tem. Isso é um pouco da história do manifesto. A gente está esse ano celebrando 10 anos, e para você que não sabe, começou há 10 anos atrás, logicamente. E eu lembro, eu estava no meu quarto, ajoelhado, isso há tempo, né? Eu tinha, 14, 15 anos, eu falava: Senhor, me deixa salvar minha geração. Senhor, me deixa salvar minha geração. Pai, levanta algo que vai atrair as pessoas a Ti. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Muito tempo isso me consumia. Na escola, eu estava na minha escola, eu fazia célula na escola. Eu me converti. Aí eu falei: caraca, eu quero pregar. Ninguém ia me deixar pregar, né, pastor? Eu não sabia nada. Aí eu ia para a escola, eu sempre levava 10 panfletos no bolso, só voltava para casa depois de evangelizar 10 pessoas. Quando a fome estava muito grande, era: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Se estava tranquilo, dava para evangelizar melhor. Mas eu queria, Deus, eu queria tocar as pessoas, eu queria ver Deus agindo na vida das pessoas. E eu lembro o dia que eu estava ajoelhado e Deus falou assim, foi uma das vezes que eu ouvi sua voz mais clara: filho, eu vou te fazer manifestar o reino, e vai ser em adoração, em santidade e vidas.
E é tudo que a gente faz aqui, a gente adora Ele, a gente cantou, quantas canções já não foram compostas aqui, quantos momentos preciosos já não entramos na sua presença, quantos já não levantamos de louvor a Ele, quantas vidas não foram salvas, famílias feitas, casamentos, tudo isso é Deus trazendo uma realidade dos céus para a gente aqui na terra. Então talvez você não creia na oração, mas eu preciso te falar que você está no meio de uma resposta de oração de Deus, e ela se chama Manifeste o Reino. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Era um clamor de um menino de 14 anos, que não tinha nada a oferecer, que não tinha dinheiro, que não tinha conhecimento, mas tinha um eis-me aqui no seu coração. E eu queria que a galera dos teens levantasse a mão bem alto, se você está aí, é dos teens. Cadê o gritinho da galera dos teens? Aí eu me converti, eu era um adolescente, tinha 14 anos, e eu senti no meu espírito que Deus quer levantar alguém, na verdade não só uma pessoa mais, Deus quer levantar muitos que irão fazer barulho e sacudir essa nação como nunca visto antes. E eu não sei se você entendeu, mas se você é do Teens e está aqui, Deus está falando com você. Deus está te separando para uma temporada sobrenatural. Deus está te separando para um tempo de visitação. Deus está te separando para construir a tua identidade. E quando Ele te liberar daqui a uns anos, ou agora, no tempo dEle, vai se ouvir de novo um barulho na nação, das estruturas sendo balançadas por uma geração que ama o Senhor acima de tudo, amém? Eu senti isso no meu espírito. Deus está aqui nessa tarde para marcar uma geração. O Deus que achou Davi pode te achar. O Deus que achou Pedro no meio das suas falhas, no meio dos barcos, pode te achar. O Deus que achou Mateus escondido na coletoria, Ele pode te achar. Seus olhos estão sobre esse lugar. Então Deus está à procura de orações para poder responder. Ele não quer responder: Senhor, me dá uma camisa vermelha, me dá uma camisa verde. Levanta de novo, Pai, uma geração que é ousada diante de Ti, que fala: eu vou pedir até que Ele responda, eu vou bater até que a porta se abra, eu vou chamar até que os céus se rasguem e Ele escute o meu clamor. Eu não estou aqui só pregando para o teu intelecto, eu estou aqui pregando para o teu espírito, porque Deus quer te marcar nessa tarde. Lucas 1, 57 ao 66, fala do nascimento de João Batista. Fala assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve seu filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar de grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. O pai ficou mudo, tá? O anjo deixou ele mudo. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Não era da linhagem, não era o correto fazer aquilo. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha, para a admiração de todos ele escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviram falar disso se perguntavam: o que vai ser desse menino, pois a mão do Senhor estava sobre ele. Sabe o que é a geração João Batista? É uma geração de improváveis. É uma geração que nasce de pessoas estéreis. É uma geração que surgiu de pessoas idosas, mas é uma geração que surgiu debaixo do poder e do milagre de Deus. Quando chegaram e falaram: o nome dele vai ser Zacarias, aí a galera falou: não tem ninguém na família com esse nome. E de repente você está aqui, você é o primeiro da sua casa, eu fui o primeiro da minha casa. Deixa eu te falar algo: você não precisa de uma linhagem, você não precisa de uma história familiar no evangelho, porque se Deus te alcançou, daqui para frente Ele faz nova todas as coisas, amém? Talvez você não é filho de pastor, não é amigo de pastor, não é sobrinho de pastor, não tem ninguém crente na tua casa, mas o teu Pai Celestial está te encontrando nessa noite e te chamando para a família de Deus.
É assim que João nasceu. Ele não tinha histórico, ele era improvável, ele não era nem para estar ali, mas são esses que Deus escolhe. Ele está aqui nessa tarde para escolher aqueles que são loucos para confundir os sábios, escolher os fracos para confundir os fortes, escolher aqueles que não são para confundir os que são. Eu não sei você, mas eu sou um desses, amém? Mateus capítulo 3, olha o que a palavra fala. Né? Todo mundo ficou ali admirado, caraca, João vai ser sinistro, João vai ser sinistro. Eu imagino eles sumiram para o meio do deserto, a galera esqueceu, né? João está no deserto e tal, não vai dar mais nada. Mateus capítulo 3 fala assim, naqueles dias surgiu João Batista. Surgiu de onde? Surgiu. Depois de quanto tempo? Não sei, surgiu, 30 anos, surgiu pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E aí vai falando, as roupas de João eram feitas de pele de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. E ali depois ele descasca os fariseus e segue a vida dele ali, né? O ponto é que a Bíblia fala que João surgiu do nada. E às vezes parece que a gente surge do nada. Algumas pessoas, alguns ministros, algumas pessoas que Deus está fazendo coisas sobrenaturais na vida delas, só que nunca é do nada. A Bíblia fala assim, busca o teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará abertamente. Nunca é do nada, irmão. É que a gente não conhece a história e os processos da pessoa, mas nunca é do nada. E a gente sabe como nunca, 2022, o inimigo trabalha incansavelmente para levantar uma geração que não teme ao Senhor, que profana tudo que é santo, que profana tudo aquilo que é valor. Mas deixa eu te falar algo que Deus falou no meu espírito. Filho, eu também trabalho em secreto e estou preparando os meus. E se você está aqui, Deus conta contigo, Deus está te preparando. O inimigo não percebe, porque ele está muito atento, trabalhando, atacando aqui, atacando ali, atacando no outro lado, atacando o tecladista, está repreendido em nome de Jesus. Mas aí de repente, a Bíblia fala que surge de onde? Surge um profeta que sacode a nação de Israel. Será que Deus não está te preparando todo esse tempo para na hora certa falarem, surgiu alguém que mudou a história da família, surgiu alguém que mudou a história da cidade, surgiu alguém que mudou a história da nação, surgiu alguém que se consagrou como nunca antes, surgiu alguém que escuta a voz de Deus, surgiu alguém que opera em sinais, milagres, maravilhas, surgiu alguém no meio desse silêncio, que era Israel de voz profética, que é um profeta de Deus. Nossa geração precisa, como nunca, que se levante uma geração de profetas como João Batista. Deus está preparando os seus. Deus está preparando os seus. Alguns de vocês aqui, nos próximos 10 anos, vocês estarão nas nações, vocês estarão nas igrejas, vocês estarão em cidades que vocês nem imaginam. Vai parecer de repente para muita gente, vai parecer de onde surgiu esse menino, Davi, aqui em Manaus, de onde surgiu? Mas Deus sabe, Deus está te preparando em todo o tempo. Tudo que você está passando, talvez seja Deus te empurrando a levar num lugar de oração, e dessa resposta de oração vão dizer, surgiu. Deus é aquele que faz onde não há, amém, igreja? Ele faz crescer rios no meio do deserto. Ele é aquele que abate os montes. O inimigo trabalha, mas nessa tarde nós queremos declarar que Deus trabalha ainda mais, amém? Deus trabalha, igreja. Não se cansa, não dormita, o guarda de Israel, pareceu do nada, mas João Batista foi preparado, foi escondido. Ele era uma voz porque aprendeu a ouvir uma voz no deserto. De nada se adianta chegar, o pastor Gustavo falou sobre as redes sociais, e hoje o que a gente mais vê nas redes sociais são especialistas, não é verdade? Se você é especialista em algo, não se ofenda. Mas o cara está falando sobre casamento, só que ele está no 7º casamento. Não entendeu que não é quantidade, não é quem casa mais, né? Você ficar no teu primeiro ali, não terminar. Igual uma vez, eu era pequeno, aí eu fui no como é que
endocrinologista, né? Tava ali e tal, mais gordinho, minha mãe me levou. Aí cheguei lá, falei, no coração aberto, fui com o coração aberto. Não, pô, quero ficar bem. Quando eu chego, oi doutor, o doutor não cabia na cadeira, com todo respeito, gente. Aí eu falei, pô, aí o cara, olha, corta o chocolate, corta a Coca-Cola. Aí eu só olhava pra ele, que mais? Aí quando ele virava, eu só olhava pra minha mãe, pô, que isso, cara, não dá. Até hoje eu uso ele como desculpa, mas tá quebrado, não me diz assim. Mas João Batista não era alguém que falava sobre santidade e vivia em pecado. O mundo não precisa de mais alguém falando blá 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 blá, mas eles precisam que se levante uma voz profética. Uma voz profética é uma voz que ouve a Deus e declara sobre a terra. É uma voz que vive aquilo que prega. O apóstolo Paulo fala, como é que você que fala para não roubar, rouba? A autoridade saiu da casa de Eli porque eles profanavam o altar, eles roubavam as ofertas, eles se relacionavam com as mulheres, e aí Deus tirou da casa de Eli e transferiu para a casa de Samuel, que também era um nazireu, e falou, vou te usar, porque aquilo que você fala, você vive. Então cuidado para não ser uma geração que fala no TikTok, no Instagram, em tudo que é lugar de Deus, mas não conhece a Deus. Deus não te levantou para ser um replicador, irmão. Prega muito, tá, mas está pregando o que ouviu do outro. Deus está esperando aqueles que vão de novo diante do trono e falam, me dá uma palavra fresca, meu Pai. O que o Senhor está pensando agora, o que está no teu coração agora, qual o teu clamor, meu Deus? Deus está procurando essa geração. Então tantos anos fizeram de João Batista ser o que ele era. E eu sei que você está aqui, Manifeste é top demais, mas uma coisa é sentir o fogo, outra coisa é manter o fogo aceso. Você está sentindo fogo? No outro dia eu estava aqui, começou o louvor, parecia que eu tomei uma pancada da glória de Deus. Eu falei, meu, que glória. Falei, meu, em homenagem aos nossos pastores paulistas que estão aqui. Falei, que glória, cabulosa. Falei, que maravilha. Eu quero entrar pela porta da glória de Deus. Brincadeira. Mas eu quero a glória de Deus, amém, igreja? Uma coisa é o fogo se acender, outra coisa é ele permanecer. Muitos já vieram em manifestes incontáveis, mas não estão mais aqui. Muitos dos meus líderes já não caminham mais com o Senhor. Muitos que me ensinaram sobre santidade, hoje não vivem santidade. E aí, nós precisamos nos lembrar que mais importante do que o ímpeto, né, pastora Sheila, do que a força da juventude, é a constância, é a permanência, é ver o fruto daquilo que a gente tem semeado. E quando a gente brinca, né, fala de casamentos, fala de família, fala de tudo isso, são frutos daqueles que perseveram, porque não tem erro, irmão. Se você perseverar, se você encher a taça de Deus de oração, uma hora a resposta vem. Posso ouvir um amém? Daniel fala assim a palavra de Deus, Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, eu mandei um anjo como uma resposta. O príncipe da Pérsia ficou ali batalhando com ele, mas Daniel, desde o primeiro dia eu enviei a resposta. Tudo que nós precisamos é perseverar em oração. Abra sua Bíblia em Amós capítulo 2. Aleluia. Deixa eu colocar ali no telão, que eu sei que Amós é difícil pra galera. Amós 2, do 10 ao 13. Não, se tu tá com o aplicativo é tranquilo. Amós 2, do 10 ao 13 diz assim: eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, pode seguir, povo de Israel, declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Verso 13, agora então eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. Olha que palavra forte. Deus está falando, tirei vocês do Egito, te chamei para ser minha nação, te chamei para ser minha geração, meu povo. Dentre desse povo, levantei profetas. Quando a gente fala que você vai ser uma geração de profetas, nós não somos a primeira.
Mas às vezes Deus tem que levantar, porque as que Ele levantou no passado, muitos se perderam, e Deus sempre quer renovar a sua aliança. Ele fala: vocês corromperam os profetas. O nazireu não podia beber vinho, vocês deram vinho para ele beber. Então o que Deus está falando contra a nação de Israel? Está falando contra um sistema que tenta corromper os nazireus, aqueles que foram chamados para chacoalhar a nação. E às vezes é dentro da própria igreja, mas não aqui no nosso meio, amém? Em nome de Jesus. Mas Deus estava falando com o seu povo, e por isso que a gente leu também já aqui, Romanos 12, fala: olha, não se conforma com esse mundo, renova a tua mente para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável, que é perfeita. Então olha que louco isso, Deus falando da geração, fala: vocês corromperam os profetas, vocês corromperam os nazireus, vocês quebraram os votos dele. Igreja, Deus nos chamou para santidade, amém? Deus nos chamou para ser santos diante dele. Mas à mesma medida que tem todo um sistema do mundo trabalhando para te corromper, a palavra fala que a unção que estava sobre a vida de João Batista era uma unção que ia conectar o coração dos pais aos filhos, era que ia trazer do rebelde a sabedoria de Deus. Enquanto orava por esse dia aqui, Deus me trouxe uma palavra que eu sei que veio do trono dele. Ele declarou: o que eu vou derramar sobre vocês é muito mais forte do que o espírito de rebelião que os rodeia. E por que isso é importante, irmão? O inimigo está ao teu redor para te dragar como um leão feroz. Você é atacado do momento que acorda ao momento que dorme. Mas Deus está nessa noite derramando sobre nós um espírito que é muito mais poderoso do que qualquer rebelião. Satanás só tem isso, a rebelião, para te apresentar. Eva, come a fruta, se rebela. Ele se rebelou contra o pai. Tudo no pecado está linkado com a rebelião. Então a gente precisa de novo se aliançar com ele. Somos nazireus, nos ofereceram vinhos, mas eu tenho uma consagração que é muito mais forte do que isso. Imagina uma criança que era nazireu: cara, toma um suco de uva aí. Pô, não quero. Ficou adolescente, adulto, vai tomar um vinho. Pô, vamos fazer aquilo outro. Não quero. E às vezes a gente falou sobre isso, sobre a recompensa da santidade, sobre o preço, que eu pagaria qualquer preço para viver nessa santidade. Mas de verdade, igreja, sabe qual é o desejo do coração do nazireu? É falar assim: não há nada que eu deixe para trás que o Senhor não seja infinitamente melhor. Não há nada que eu negue que Ele não seja infinitamente melhor. O voto do nazireu são sobre as coisas lícitas, não é só sobre o pecado. Beber uva não é pecado, você tocar no morto era pecado em certos termos ali, mas não tinha, cortar o cabelo não era pecado. É alguém que está falando assim: eu amo tanto a Ele, que eu vou deixar até mesmo as coisas desse mundo, porque a presença dele é infinitamente melhor. É uma geração que tem acesso a tudo, a gente falou disso aqui, mas escolhe voluntariamente amar ao Senhor. Amar como? Com um pouco do nosso ser? Não, de toda a nossa alma, mente, nosso coração, nosso corpo, com tudo. Deus está levantando essa geração. E eu tive uma experiência muito forte de conversão. Ninguém da minha família era evangélico nem nada. E eu fui numa viagem de surf com 2 professores que não eram cristãos também. Aí um domingo à noite em Ubatuba, não tem muita coisa para fazer. É lá, você surfa, pesca, curte a cidade e tal, mas é mais do dia assim. Aí à noite ele falou: cara, vamos numa igreja. Eu falei: que igreja? Vocês nem são da igreja, usavam droga, doidão e tal, nem era de nada. Eu falei: não, vamos na igreja. Vamos, sentei lá. Eu lembro que eu ouvi a palavra, eu comecei a chorar. Eles olhavam para mim, eu olhava para eles, não estou entendendo nada, chorando assim. Aí no final o pastor fez o apelo: quem quer aceitar Jesus fica de pé. Eu fiquei de pé. Eu falei: caraca, o que eu tô... Mas foi o primeiro milagre de Jesus. Naquela época meu cabelo era amarelo de praia assim, e aí eles iam raspar meu cabelo, máquina zero, nunca tinha raspado o cabelo. Aí eles falaram: porque você aceitou Jesus, a gente vai te livrar do trote, você fez uma decisão muito séria. Eu falei: esse é o Deus da minha vida, aleluia. Já fez milagre ali na primeira toque com ele. Mas eu me converti. E a pastora falou bem, né? O pastor falou bem: a santidade gera fome de Deus.
Quando a gente se enche das tralhas do mundo, isso rouba a nossa fome de Deus. Eu me converti na minha adolescência com 14 anos, e eu lembro que eu fui para uma barca. Quem aqui já foi em barca? Dá um glória a Deus. Fui numa barca, aí eu falei: Senhor, nunca enchi a cara, nunca usei droga, nunca fiz nada, o que eu vou falar para os outros? Eu acho que eu vou me desviar, curtir um pouco, voltar e ter um testemunho, né? Os adolescentes já pensou assim alguma vez? Pô, tem que ficar loucão, tem nada, tem que ficar chapado no Espírito Santo, amém? Aí eu tava ali, eu tava na barca, aí orando. Gente, acontece umas coisas em barca que é punk, né? O pastor pregou sobre o manto, aí ele jogou o manto ficou no ventilador. Quem estava embaixo do ventilador caía, assim, eu falei: que isso, meu Deus? Eu falei: caramba. Tinha um que orava em línguas dormindo, aí o povo expulsou o demônio dele, bateram no cara. Eu falei: eita. Me batizei num tobogã, misericórdia, né? Bola de neve. Batizei no tobogã. O cara do batismo no alto do tobogã, ele: vamos lá, vamos orar, te batizo no nome do Pai e do Espírito Santo. Aí foi. Ei, cara, que isso? Ai, meu Deus. Aí lembro daquela barca, eu orando, moveu, eu falei: Senhor, eu quero, mas o que eu vou falar? Foi a oração express, do fast food mesmo. Senhor, eu quero, mas o que eu vou declarar? Na mesma hora o pastor que estava pregando saiu, veio na minha direção. Eu falei: ferrou, o ventilador está vindo na minha direção. Aí veio na minha direção, botou a mão. Sabe quando o pastor... Tem uns pastores que são gentil, né? Alisa assim teu cabelo. Ele deu um tapão assim na minha cabeça. Eu falei: eita. Aí falou: os maiores milagres e o que você vai ter para contar para a tua geração é o tanto que eu vou te usar na minha mão e na minha presença. Não precisamos de nada longe dele, amém? Não precisamos de nada fora dele. O que meus amigos vão contar hoje? A gente ia pra balada, pegava não sei quem, não sei o que, sem ninguém por perto. Posso falar o quê? Já tô casado há 5 anos com a mesma mulher, amando ela pra caramba. Ó o baby manifest. Gente, não, rapidinho. Já que a gente tá em família, essa garota, eu fui correndo fazer as coisas do manifesto. Aí o que ela fez? Pô, tá em casa arrumando as coisas do manifesto? Não, foi na farmácia, comprou um teste de gravidez, porque ela queria fazer uma surpresa de contar no manifesto que tava grávida. Eu falei: para, tá grávida? Não, né? Senão ia ser muita surpresa agora. Imagina, ela falou: não tô, aí ela sobe aqui: tô. Não, agora sério, tu tá ou não tá? Ai, pai. Ai, Senhor. Gente, olha só, eu quero saber quem é essa pessoa. Teu pai te ama muito. Calma aí. Vou explanar teu pai. Se você é um pai que está aí, você é um bom pai. Lembra que a gente falou: quem bebe a água daqui está engravidando e tal. Aí, ó. Vou falar o nome do pai. Seu Dirão, um abraço aí pro senhor na transmissão. Tamo junto. Quem é Diran Santos? É teu pai? Levanta a mão aí. É teu? Tá, aí ele mandou assim: kkkk, Manuela filha, não beba dessa água não. kkkk, só quando casar. Kkk. Meu. Tá doido. Ai. Mas o que eu quero falar aqui, o que Deus está falando com a gente: não perca os teus anos, não perca o teu tempo. Deus quer te usar hoje, quer te usar agora, amém? Quando eu me converti, a santidade gera fome. Eu lembro que a minha célula terminava 10 horas, eu ficava até 11 horas, porque a minha líder de célula, Ju e o Deco, né, falou: olha, que se precisar da Bíblia, pode perguntar para mim. Falei: tá bom. Aí, irmão, você lê a Bíblia a primeira vez, você oferece o pombo como oferta de paz, não sei o que. Eu falei: cara, não pode cortar isso. Aí eu chegava depois da célula, eu anotava tudo que eu não entendia da vida, da Bíblia, da vida também, da Bíblia. Era quase um livro. Ju, tudo bem? Nosso aconselhamento aqui, lá na casa da Marinara, né, Mari? Aí ela ficava lá me explicando, graças a Deus, sou muito grato, estamos aqui até hoje. Mas eu sei que eu vi os pastores e eu falava: eu quero conhecer isso.
eu acho que eu li a minha Bíblia inteira em 5 meses. Eu falei, não, cara, eu preciso entender. Já li, reli, tem um monte de coisa que ainda não entendo, né? A Bíblia é assim, você vai crescendo no conhecimento de Deus, mas gera fome. Para levantar uma geração de João Batista, ele quer levantar uma geração com fome e sede de Deus, amém? Uma geração que está no deserto, melhor do que na cidade, porque eu estou no deserto com a glória do Pai. Fome e sede da sua presença. Outra coisa que estava sobre João Batista era o espírito de Elias estava sobre ele. E quando a gente olha o profeta Elias, uma passagem fatídica sobre ele, é no Monte Carmelo, onde a nação, e Elias também é assim, surgiu Elias como é que é? Qual, pastor? Tisbita. Ai, glória a Deus, tem um crente aqui. Surgiu Elias o Tisbita. Quem é Tisbita? É filho de quem? Ninguém conhecia aquele cara. Surgiu. E o que ele já faz? Confronta Jezabel e confronta Acabe. Satanás trabalhando, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Asa, trabalhando, corrompendo a nação, mas Deus estava levantando e separando 7.000 que ainda não se dobraram, amém? Do nada surgiu. Irmão, nós estamos numa hora propícia da nação para que se fale, surgiu uma geração que o ama acima de todas as coisas. Surgiu uma geração que é santa diante dele. E ele sobe o Carmelo e ele confronta toda a nação. Até quando cocheareis? Até quando vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E a galera ficou quieta, né? Igual você toma esporro do pastor, fica quieto. Meu Deus do céu, o que eu falo agora? Ferrou. Mas era 1 contra 850, irmão. Os profetas tentaram, clamavam aos seus deuses. Elias zombou deles. Será que Baal não está ocupado demais no banheiro? Porque ele sabia que só há um Deus que responde com fogo, amém? E ali diante deles, ele chama a nação para um dia de decisão. E sabe o que esse século quer fazer conosco? Nos levar para um lugar de neutralidade. Disfarça isso chamando de equilíbrio. Disfarça isso chamando de be nice, be cool. Mas sabe o que profetas de Deus fazem? Eles chamam a nação para um momento de decisão. E essa tarde é uma tarde de decisão, de marca, de mudança de história, de mudança de chave, de céus abertos sobre nós, de dizer, se o Senhor é Deus, então caminhe com Ele em santidade. A Bíblia fala no final dos tempos, o santo se santifica ainda mais, o impuro se lança na sua impureza. Mas aqui está uma geração que quer ir além com Ele, amém? Então esse espírito que estava sobre Elias nos chama para um lugar de decisão. Irmão, não deixa te empurrarem para um lugar de neutralidade. Seja frio ou seja quente, morno eu te vomito da minha boca. Quantos de nós aqui não negociamos coisas para parecer legal? Outro dia, pastor Marcinho, fui pregar no Bola de Curitiba. Depois do culto, o pastor, nem era o pastor Biga, acho que era o pastor Tiago, lanchava ali e tal. Ele chegou para mim, trouxe já um sushi assim, ó, só o cru, né? Eu como hot. Ele chegou, olha aqui, você é o nosso lanche de noite. Só que, gente, lá tem hamburgueria, tem comida, tem tudo. Aí ele já trouxe, falou, olha aqui, o que eu trouxe, você gosta, não sei o que. Aham, gosto. Eu odeio cru. Aí sentou eu e ele. Vou confessar aqui. Quando ele foi no banheiro, eu enfiei no fundo da geladeira o sushi, cara. Eu falei, não vou comer isso não. Aí depois eu fiquei, por que eu falei que eu gosto disso? Eu não gosto disso. Fiquei intimidado, fiquei acuado, sei lá, dei mole. Mas é sim, sim, não, não, o caminho que o nosso Senhor nos ensinou, amém? Não deixa te empurrarem para a neutralidade, ser um isentão, ser alguém que, cara, fica ali na moderação. Deixa eu te falar, moderação pela verdade é serviço ao inimigo. Quem são vocês, geração? Cara, a gente é uma geração que a gente casa virgem. Tem gente aqui que você tem vergonha de falar isso. Ah, e aí, você é virgem? Ah, sou sagitário, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pô. Não ter vergonha do evangelho, amém?
Jesus falou, se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar de ti diante do meu Pai Celestial. O apóstolo Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que precisa. Casamos virgens, damos dízimo. Você dá o dízimo? Eu faço obra social. Não, tu dá o dízimo. Dou o dízimo, o trízimo, oferto. Às vezes não tenho dinheiro, dou mais do que tenho, depois tenho que me virar. Uma vez eu estava num coisa de cura e libertação lá da Neuza, aí falou, dá a sua oferta, assim que Deus me falou, dá R$500, era tudo que eu tinha. Aí eu falei, meu Deus, os demônios devem estar falando aqui, não é Deus não e tal. Aí eu estava procurando emprego, na época arrumei um emprego que o meu salário, era estágio, tá, de 4 horas, era R$500. Eu falei, pô Senhor, se eu soubesse, eu pedia um dinheiro emprestado para alguém, dava 2.000, 3.000, que aí meu salário ia ser 3.000, né? Mas não é assim que funciona. Mas aí, quantas vezes, irmão, a gente não vai a segunda milha, porque Deus não nos chamou para moderação, na verdade, Deus nos chamou para ser inteiramente dele. Então não precisamos ter vergonha, cara, você vive em santidade, vivo. Posso ouvir um amém? Teve uma vez que eu fiquei doido com isso, eu fui para a escola, durante quase um mês eu ficava com a Bíblia em cima da mesa. Falei, vou ficar com vergonha não, me acharam doido, né, tudo bem. Mas eu falei, era um voto, um negócio meu com Deus, vou ficar, dane-se. As outras passavam e me olhavam, mas aí sempre tinha curiosidade, Deus ia agindo. Hoje as pessoas, em nome de Jesus, se você não anda tem gente que não anda com a Bíblia de papel porque tem vergonha. Aí fica no celular. Se não é teu caso, fica em paz, mas se é teu caso, toma vergonha na cara. Em nome de Jesus. Quem é a tua geração faz o quê? Vocês honram liderança? Uhum. Vocês honram pai e mãe? Uhum. Vocês creem no poder do Evangelho? Uhum. Vocês oram aquele negócio, rabadalabaia, em língua? Uhum. Pra caramba. Não podemos ter vergonha do Evangelho, amém? Não podemos ter vergonha do Evangelho. Deus quer levantar uma geração que contará a outra das suas maravilhas. É assim que o reino de Deus funciona. Por isso Ele não te chamou para timidez, Ele te chamou para ter coragem, intrepidez e ousadia. Esse é o espírito de Elias, ele desafia os profetas do inimigo. Essa geração, esse sistema quer te empurrar para o meio, esse sistema quer te empurrar para a neutralidade, esse sistema quer te empurrar para o centro. Uma vez uma ovelha minha saiu, né, do Flame, da igreja, falou, Juca, você é radical demais. Eu falei para ela, comparado a quem? A Jesus? A Jesus eu sou nada, mas comparado a você talvez sim. Aí que ela saiu mesmo, falou, tchau, vai embora. Não, mas foi no amor. Radical demais aos olhos de quem? Gente, é tão importante isso, a conexão de gerações. Não foi Elias que derrubou Jezabel. Foram preciso 2 gerações para derrubar Jezabel e Acabe. Às vezes precisa de mais de uma geração para vencer batalhas. E é por isso que Deus está aqui conectando pais espirituais, os flames, os teens, os idosos, todos da igreja. É por isso que Deus nos quer caminhando junto em unidade. A pastora falou, unidade traz avivamento, traz a glória de Deus. Então, eu sei que Deus está nos unindo, conectando o coração dos pais aos filhos para derrubar estruturas espirituais. Não me alistei para a guerra, o problema é teu, aceitou Ele, você já está no exército. E Ele nos chama para batalhar. Deus está derramando autoridade sobre o seu povo. Jezabel castra os homens, ela tem seus eunucos, mas Deus está levantando outra vez um povo que é viril, um povo que o ama, um povo que não tem medo da autoridade, mulheres que não têm medo de dizer eu sou uma mulher de Deus, homens que não têm medo de dizer eu sou um homem de Deus. Pô! A geração de João Batista é uma geração que não tem sua voz comprometida por causa da política. Prenderam João Batista, o rei falou, cara, não queria matar ele, mas João continuava falando, rei, você está pegando a mulher do teu irmão, está errado, está pecador. Aí a mulher ficou doida, dançou lá, pediu, o rei chapado, falou, o que você quer? Até metade do reino, que era a cabeça do profeta. Aí João, morreu. Então João Batista não tinha rabo preso com ninguém.
Pode falar rabo preso, meu Deus, mas vai. Não tinha conchavo com ninguém, não devia nada a ninguém. A voz profética não pode dever nada a ninguém, amém? Porque o dia que Deus te chamar para confrontar alguém, você não pode ter nada preso, você não pode ter nenhuma linha de Satanás na tua vida, como o pastor Marcinho falou. Você precisa ser livre em Deus para declarar o que você está ouvindo dos céus. Vai custar o quê? Talvez a tua cabeça, talvez a tua influência, talvez os teus melhores dias, talvez conta bancária mais cheia do que está hoje, talvez mais amigos do que está hoje, talvez um monte de coisa vai te custar. Mas João Batista foi aquele que pôde batizar Jesus. João Batista foi aquele que falou: olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça, que ele cresça e que eu diminua. Ele falou: ai, como eu amo ser amigo do noivo que celebra ao ver a sua chegada. Igreja, Jesus falou para ele: João é alguém que arde e queima. Que essa possa ser a nossa geração, em nome de Jesus, amém? Fica de pé no seu lugar, pessoal do louvor, pode ir voltando. Eu sei que a gente está no meio de uma janela, de uma estação profética. 10 anos é plenitude, 10 anos é Deus nos chamando para ir mais alto, para ir em lugares mais profundos com eles. Ao mesmo tempo que o sistema está corrompendo os profetas, está dando vinho aos nazireus, Deus está preparando e separando os seus nessa hora. Do nada vão falar: surgiu uma geração que não se dobra. Comece a adorar o nome dele. Tens liberdade.